Genocídio em Ruanda. Ruanda, localizada no leste da África, ocupa a área onde existia no século XVIII um antigo reino com o mesmo nome. No século XIX, durante a partilha da África entre as potências europeias, o território foi anexado pela Alemanha como parte da África Oriental Alemã. Após a Primeira Guerra Mundial, a derrota da Alemanha, Ruanda passou a ser administrada pela Bélgica. A sociedade ruandesa era composta principalmente por duas etnias, os Hutus, a maioria envolvida na agricultura, e os Tutsis, a minoria dedicada ao pastoreio. Os colonizadores europeus favoreceram os Tutsis, atribuindo-lhes um status superior como estratégia de dominação, o que gerou tensões com os Hutus. Esses conflitos culminaram em 1959, com um episódio de violência que forçaram muitos Tutsis ao exílio. Em 1961, os Hutus derrubaram o rei Tutsi, proclamaram a república e pouco depois Ruanda tornou-se independente. Esse genocídio foi o resultado de um plano bem organizado por extremistas Hutus. Antes mesmo de começar, já existia uma lista de nome de pessoas que deveriam ser mortas. Armas foram distribuídas para civis e rádios controlados pelo governo espalhavam mensagens de ódio, incentivando a população a atacar os Tutsis, que antes eram retratados como inimigo do país. E o estopim para o início dessa violência foi a queda do avião do presidente Hutu. Logo após isso, o país começou uma série de ataques em todo o país. E algumas milícias invadiram casas, escolas, igrejas, até hospitais, assassinando pessoas de forma brutal. Por que as milícias Hutus quiseram matar os Tutsis? Cerca de 85% dos ruandenses são Hutus, mas a minoria Tutsi dominou por muito tempo no país. Em 1959, os Hutus derrubaram a monarquia Tutsi e dezenas de milhares de Tutsis fugiram para países vizinhos. Incluindo a Uganda, um grupo de exilados Tutsis formou um grupo rebelde, a Frente Patriótica Ruandesa, RPF, que invadiu Ruanda em 1990 e lutou continuamente até que um acordo de paz foi estabelecido em 1993. Na noite de 6 de abril de 1994, um avião que transportava os então presidentes de Ruanda, Juvenal Habyarimana, e do Burundi, Cyprien Ntaryamira. É um pouco difícil, mas ambos Hutus foi derrubado. Extremistas Hutus culparam a RPF e imediatamente começaram uma campanha bem organizada de assassinato. A RPF disse que o avião tinha sido abatido por Hutus para fornecer uma desculpa para o genocídio. Os Estados Unidos, ainda traumatizados pela tragédia na Somália, se abstiveram de qualquer novo envolvimento no continente africano. Restaram as tropas francesas, aliadas do governo Hutu, que prometeram criar zonas seguras, mas as promessas não foram cumpridas. Os franceses foram acusados de não fazerem o suficiente para parar o massacre, enquanto o atual governo de Ruanda os acusara de envolvimento direto. Uma acusação veementemente negada por Paris. A bem organizada RPF, apoiada pelo exército de Uganda, gradualmente conquistou mais territórios, até 4 de julho, quando as suas forças marcharam para a capital Kigali. Cerca de 2 milhões de Hutus, civis e alguns dos envolvidos no genocídio fugiram em seguida pela fronteira com a República Democrática do Congo, na época chamada Zaire, temendo ataques de vingança. Grupos de direitos humanos dizem que a RPF matou milhares de civis Hutus quando eles tomaram o poder, e mais depois que eles entraram na República Democrática do Congo para perseguir a Interahamwe. A RPF nega.
Na República Democrática do Congo, milhares de pessoas morreram de cólera. Ruanda é uma sociedade rigidamente controlada e organizada, então o partido governante MRND tinha uma ala jovem, que foi transformada em uma milícia para realizar o genocídio. Armas e listas alvos foram entregues a grupos locais que sabiam exatamente onde encontrar suas vítimas. Os extremistas Hutus tinham estações de rádios e jornais que transmitiam propaganda de ódio, exortando as pessoas a eliminar as baratas, o que significava matar os Tutsis. Os nomes das pessoas a serem mortas foram lidos na rádio. Até mesmo padres e feiras foram condenados por matar pessoas, incluindo alguns que buscavam abrigo em igrejas. Depois do genocídio, milhões de Hutus, inclusive muitos responsáveis pelos crimes, fugiram para países vizinhos, principalmente para a República Democrática do Congo, que na época se chamava Zaire. Esses grupos armados formaram milícias nos campos de refugiados e continuaram representando uma ameaça para Ruanda, e isso acabou levando à invasão do Zaire por Ruanda e Uganda, o que derrubou o governo local e deu início à Primeira Guerra do Congo. E depois veio a Segunda Guerra do Congo, que envolveu vários países africanos e causou mais de 5 milhões de mortes. E mesmo com o fim da guerra, a situação do Congo ainda é muito complicada, porque o leste do país continua dominado por grupos armados e conflitos por causa das riquezas minerais, como o ouro e o coltan. E a população ainda sofre com violência e pobreza extrema, e também deslocamentos forçados até hoje.